vamos falar sobre 3 pontos importantes relacionados a válvulas redutoras de pressão de ação direta. Começando pela diferença entre a válvula de ação direta e auto-operada, seguindo pela manutenção e, por fim, falando sobre a montagem padrão de estações redutoras de pressão. Qual é a diferença entre válvula redutora auto-operada e a de ação direta? Poderíamos fazer um texto explicando todas as menores diferenças sobre elas, porém, vamos nos ater ao que realmente faz a diferença na prática. A válvula auto-operada tem a pressão de saída setada em, por exemplo, 3 bar. Independente da pressão de entrada variar de 5 a 8 bar, por exemplo, a pressão de saída será sempre constante e confiável 3 bar. Isso porque ela funciona pela leitura de diferencial de pressão que é feita mecânica e constantemente durante o seu funcionamento. Já a válvula de ação direta é para uso em processos de menor vazão e menor precisão, como falamos anteriormente, pois, com a variação da pressão de entrada, varia também a pressão de saída. Um exemplo é, se a pressão de entrada estiver setada em 3 bar, com a entrada de 8, se a entrada for de 5 bar, ela será menor do que a inicialmente setada, e o mesmo vale para a sobrepressão. Dessa forma, a confiabilidade na saída não é 100%. Isso quer dizer que a válvula redutora de ação direta não é boa? Não. É uma ótima válvula, porém, não atende todos os processos e equipamentos. Entretanto, é muito boa para uso em autoclaves, por exemplo, onde tem válvula de segurança, em processos de recapadora de pneus, na indústria de lona de freio automotiva, entre tantas outras. Isso porque, nesses processos, a injeção é por ponto e deve ter controle individual. Vale a pena fazer manutenção na válvula? Depende. O custo da válvula redutora de pressão de ação direta gira em torno de R$ 1.000, R$ 1.500. Entre o custo de retirada, frete, mão de obra, peças, frete de retorno, dificilmente o custo de manutenção ficará menor do que 60% do valor de uma válvula nova. Nesse caso, é inviável o conserto e esse item pode ser visto como um consumível. Já o custo de uma válvula redutora de pressão auto-operada, de uma bitola maior, por exemplo, de 3 ou 4 polegadas, é relativamente alto. Nesse caso, vale a pena avaliar o tempo de uso da válvula e o estado geral da mesma. Quando a necessidade da troca de muitos componentes e o estado interno do corpo da válvula já está em condições que limitam o seu uso e o seu funcionamento, mesmo que seja feita a manutenção, após algum tempo os problemas certamente irão retornar e o investimento terá que ser refeito. Assim, é necessário sempre colocar na ponta do lápis e avaliar. Por melhor que seja a qualidade da manutenção, não tem como ficar em condições de nova, é impossível, devido ao próprio desgaste mecânico do vapor, que por si só já é um fluido corrosivo. Como eu devo montar uma estação redutora de pressão? Novamente, depende. Nesse caso, depende muito da necessidade de cada processo. O padrão de uma estação redutora de pressão de boa qualidade e segurança começa por um separador de umidade na sua entrada. Esse dispositivo facilitará a drenagem do condensado, água proveniente do vapor, protegendo a válvula e melhorando a eficiência do processo. São necessárias também válvulas de bloqueio, 2 para bloqueio da válvula redutora em caso de manutenção ou substituição e uma terceira, tipo aeroglobo com fole metálico para controle manual pelo sistema de bypass, ou seja, paralela à válvula principal. Antes da válvula, também é necessário um filtro Y, que garantirá que as partículas sólidas maiores do que 0,8 mm não cheguem até a sede da válvula redutora, protegendo a sua integridade. Para verificação, regulagem e até mesmo controle manual, é necessária a instalação de 2 conjuntos de manômetros com tubo sifão, um antes da válvula redutora e, logicamente, um depois. Dependendo do quão crítico é o processo ou se ele está antes de um equipamento com alta sensibilidade à alta pressão de vapor, como uma autoclave ou um tanque encamisado, por exemplo, deve ainda ser instalada uma válvula de segurança,
que abrirá fazendo a descarga da sobrepressão em caso de falha da válvula redutora ou de algum outro componente do sistema.